Boa noite, pessoal. Agora sim, estamos iniciando o nosso Diálogos nas Redes, a nossa live Diálogos nas Redes, com o propósito de trazer pesquisadores, pesquisadoras, para tratar sobre temas como ocultismo xamânico, plantas sagradas, temas sobre cosmologias indígenas. E agora sim, Isabel de Rose entrou. Oi, Isabel. Oi, Lígia, boa noite. Boa noite. Então, que bom que você aceitou meu convite, fico muito feliz. Nós nos vimos pessoalmente no Plantas Sagradas de 2016, né? Não sei se você lembra, lá e Lembra? na Unicamp. Sim. Acho que foi a E única vez que a gente encontrou ao vivo mesmo, né? foi, pessoalmente foi a única vez. E depois, enfim, li sua tese, alguns textos, e aí senti uma, digamos, proximidade nesse sentido. Sempre ouço o nome Isabel de Rose, né? Mas então, eu gostaria de me apresentar e logo eu vou apresentar você para a gente começar a nossa live, tá? A live de hoje se chama Redes Xamânicas Contemporâneas, Estudos de Caso sobre os Guarani, Santa Catarina, e os Yawanawá do Acre. Então, bom, para quem não me conhece, o meu nome é Lígia Plateiro, eu sou historiadora, sou graduada em História pela USP, fiz mestrado em Estudos Latino-Americanos pela UNAM, Universidade Nacional Autônoma do México, e doutorado em Antropologia na UFRJ, aqui pelo IFIX. Eu participo do Laboratório de História das Experiências Religiosas, liderado pelo professor André Chevitarese, e coordeno, junto com meu colega Natson de Souza, um núcleo relacionado a xamanismos e turismo étnico. Bom, também gostaria de lembrar dos meus parceiros, o Neipe, o Chacruna, Psicocult, com vários parceiros que sempre estão aí colaborando. Bom, eu gostaria de apresentar para vocês, então, a Isabel de Rose, minha colega querida. A Isabel de Rose atualmente é professora visitante do programa de pós-graduação em antropologia da UFAL. Ela é a coordenadora do coletivo Curari, coletivo de estudos sobre religião e cura, e pesquisadora do Mandacaru, núcleo de pesquisa em gênero, saúde e direitos humanos. A Isabel de Rose é bacharel em ciências humanas, com habilitação em antropologia pela Unicamp, fez mestrado e doutorado em antropologia social pela Universidade Federal de Santa Catarina, e sua dissertação de mestrado se chama Espiritualidade, Terapia e Cura, um estudo sobre a expressão da experiência no Santo Daime, e a sua tese de doutorado se chama Tatá Endirecoi, Fogo Sagrado, Encontros entre os Guarani, a Ayahuasca e o Caminho Vermelho, de 2010. Então, que bom, Isabel, que você está aqui. Eu adoraria ouvir um pouco, então, sobre a sua tese. Faz, então, 10 anos, né, da defesa da sua tese. Muita coisa aconteceu de lá para cá. Então, nós gostaríamos, né, de pedir para você falar um pouquinho da sua tese. E a Isabel de Rose, ela fez uma proposta de esquema da nossa live diferente, que eu agradeço, inclusive, agradeço muito, Isabel, porque a Isabel propôs que eu também apresentasse um pouco sobre a minha tese de doutorado, que eu defendi no final de 2018. Então, nós vamos fazer assim. Primeiro, a Isabel vai falar durante 15 minutos, vai falar sobre a tese dela, sobre algumas questões que ela considera mais relevantes. Depois eu vou falar durante 15 minutos e depois nós vamos conversar um pouco, tá legal? Se alguém quiser colocar uma pergunta, coloca aqui que a gente vê se consegue responder no tempo, tá? Então, fica à vontade, Isabel, pode falar, estamos te ouvindo. Bom, gente, então, boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Lígia pelo convite para participar dessa live. Também quero dizer que eu sou bem novata nesse esquema de live, é minha segunda vez, então desde já vou pedir desculpa por qualquer falha técnica. Mas assim, eu achei muito bacana esse projeto da Lígia de começar esses diálogos nas redes sobre esse tema, né? E eu acho Obrigada. também que essa pandemia ela está trazendo vários desafios, inclusive um desafio da gente se repensar enquanto cientistas sociais, enquanto antropólogas, e pensar
novas formas de divulgação científica dos nossos trabalhos, talvez saindo um pouco dos muros da universidade e acessando mais pessoas. Então, pode ter né, tem também, assim, talvez, enfim, coisas interessantes para pensar sobre isso. E como então, achei bem bacana essa iniciativa e também essa possibilidade de dialogar com a Lígia, que a gente, assim, né, se conhece pessoalmente ainda há pouco, mas como a Lígia estava comentando, esse ano 2020 é um ano um pouco nostálgico para mim, porque está fazendo 10 anos que eu defendi minha tese, e 10 anos é sempre, assim, um marco, né, de um ciclo, assim, dá uma impressão de muito tempo. E assim, então, além dessa questão dos 10 anos, também tem tido um aumento muito grande de pesquisas sobre temas muito parecidos com o que eu trato na tese ao longo dos últimos anos. Então, tudo eu acho que é um momento propício, né, para voltar a pensar nesse tema. E aí eu vou contar um pouco, bem resumidamente, do que foi esse trabalho, e para depois a Lígia poder falar, e a ideia, na parte mais final, a gente conseguir dialogar um pouco. Então, a minha pesquisa de doutorado, eu enfoquei uma rede xamânica contemporânea, que foi uma expressão que eu criei, né, para pensar esse fenômeno, que é uma rede autodenominada Aliança das Medicinas, que ela surgiu em Santa Catarina no final dos anos 90, a partir do diálogo entre vários grupos. Aí só apresentar todos os grupos que participaram dessa rede já é um rolê, assim, mas só muito brevemente. Ela envolveu membros de uma aldeia guarani, a aldeia em Morotiverá, localizada no litoral sul de Santa Catarina, que na verdade o eixo da minha pesquisa foi lá, então concentrei. Apesar de percorrer vários espaços e grupos ligados a essa rede, o foco foi na aldeia, em como essa comunidade guarani estava entrando nesse movimento. Aí também tinha nessa rede as lideranças nacionais de um movimento xamânico internacional, que é o Fogo Sagrado de Tsachtlatlan, que é mais conhecido como Caminho Vermelho, que eu vou apresentar muito rapidamente na sequência. Integrantes de uma comunidade local do Santo Daime, de Florianópolis, que é o céu do Patriarca São José, liderada pelo Enio Staub e pela Beth, e funcionários da equipe multidisciplinar de saúde que atendia as aldeias indígenas da região. Na verdade, esses são os atores centrais, tinha mais gente, mas assim, eu vou me ater a esses por enquanto. Então, essa rede da Aliança das Medicinas, ela é caracterizada por um fluxo multidirecional de performances rituais compartilhadas, pessoas, práticas, substâncias, incluindo a ayahuasca, entre muitas outras. Também estão circulando nessa rede uma série de conceitos, como medicina tradicional. Ai, só beber uma água, gente. Bebe uma aguinha. Oi, Sandra. Eu vi que ela entrou, aproveitando para saudar aí as pessoas que estão entrando. O Rodrigo, a Dávila também. Mas, enfim, também circulam nessa rede uma série de conceitos, né, como medicina tradicional, espiritualidade, conhecimento ancestral, que eu acho que isso é uma das questões que a Lígia trata no trabalho dela também, né? Os equívocos que estão envolvidos nas traduções desses conceitos entre esses atores que são muito diversos, assim. Então, só muito rapidamente, ô Lígia, você me avisa do tempo, tá? Mais 10 minutos, tá com tempo. Tá, não, só para eu não... Só muito rapidamente, então, o Caminho Vermelho é esse grupo neo-xamânico internacional, que ele foi fundado nos Estados Unidos nos anos 80, depois ele se expandiu para a América Latina e para a Europa. É um grupo que é baseado numa religião nativa pan-americana, que é a Igreja Nativa Norte-Americana, que é conhecida pelo uso ritual do cacto peyote, que é um tema que eu não vou entrar hoje porque não vai dar tempo. E também é um grupo muito conhecido por realizar práticas dos grupos indígenas norte-americanos, principalmente os Lakota. O Santo Daime, né, acho que todo mundo mais ou menos conhece, é uma das religiões ayahuasqueiras brasileiras. E, assim, vou falar mais sobre a aldeia onde eu
centrei, foquei minha pesquisa de campo, que é a aldeia em Morotiverá, que é uma aldeia guarani localizada muito perto da cidade de Florianópolis, na verdade, 30 minutos de lá. Fica às margens da BR-101, que é uma estrada bem movimentada. Foi a primeira terra indígena guarani demarcada no estado, em 2003. E na época que eu fiz minha pesquisa de campo lá, que foi entre 2006 e 2008, desculpa, tinha uma população de mais ou menos 120 pessoas, mas que na verdade não quer dizer muita coisa, porque as aldeias guarani são caracterizadas por uma circulação muito grande de pessoas. E uma das coisas que eu enfoco muito na minha pesquisa de doutorado é o papel de uma família extensa indígena e de um casal xamânico específico, que são o seu Alcindo Beratupã e a dona Rosa Potidjá, que, aliás, infelizmente ela faleceu ano passado. Mas eles foram protagonistas fundamentais nessa entrada da comunidade guarani na rede da Aliança das Medicinas. Esse casal, eles vinham viajando pelo sul numa migração inspirada por sonhos xamânicos. Eles tinham esse sonho de voltar a viver de acordo com um modo de vida guarani, que eles chamam de Nhanderecó. Eles sofriam muito assim, com a questão do abandono da cultura e das tradições por parte dos guarani mais novos, e eles estavam buscando um lugar onde eles pudessem revitalizar essa tradição guarani. E aí, no final dos anos 80, eles decidem se fixar lá nessa aldeia, que é um movimento, na verdade, que coincide com um processo mais amplo de reocupação das áreas guarani no estado de Santa Catarina. Eles são um casal, eram, né, amplamente conhecidos pelos seus poderes xamânicos nessa rede das aldeias guarani do sul e do sudeste do Brasil. E, na verdade, esse movimento deles de revitalização do Nhanderecó, do modo de vida tradicional guarani, é um movimento que também é um processo mais amplo, não é uma coisa exclusiva deles. Então, a partir do momento que eles se fixam nessa terra indígena, eles dão início a um movimento que eles mesmos denominam como um projeto de valorização da tradição, que vai se intensificar a partir do final dos anos 90, e que vai incluir uma série de iniciativas criativas em áreas-chave, como saúde, educação e xamanismo. Então, várias coisas que aconteceram ao longo desse processo, mas só para destacar alguns elementos: a criação de um coral guarani, com gravação de CD, com cantos tradicionais, a construção de uma nova casa de reza na aldeia, a edificação de uma primeira escola bilíngue e a retomada da realização frequente dos rituais de reza e cura, que esse era um dos pontos centrais que eles identificavam como... Assim, na análise deles, a cultura guarani estava enfraquecendo em grande medida porque as pessoas não estavam mais interessadas nesses rituais coletivos, não estavam mais interessadas no conhecimento xamânico, principalmente as gerações mais jovens, né? Quando tiver mais ou menos uns 5 minutos, você me fala, por favor. Tá bom. E aí, enfim, essa aldeia também, ela foi, a partir do final do início dos anos 2000, ela foi foco de uma série de do interesse de uma série de atores não indígenas, como antropólogos e antropólogas e outros pesquisadores, pessoas de ONGs que estavam realizando diferentes projetos. E aí, uma das coisas que eu discuti muito no meu trabalho é como os moradores, e principalmente as lideranças políticas e espirituais dessa aldeia, eles dialogavam de maneira estratégica com esse interesse das pessoas na cultura indígena, entre aspas, né, claro, tentando reverter os benefícios desses contatos para a sua comunidade. Então, estou fazendo toda essa contextualização porque, na verdade, quando a ayahuasca chega na aldeia, ela chega num processo que já estava em andamento de revitalização da tradição e de revitalização do sistema xamânico de modo mais geral. Uma coisa que foi muito importante também como elemento motivador desse processo foi o interesse que a gente vê nas redes da Nova Era de modo geral, mas também no Caminho Vermelho e no Santo Daime de modo mais específico, nos conhecimentos indígenas de modo bem amplo e genérico, e nesse caso nos Guarani em particular. Então a gente via circulando uma série de ideias, termos genéricos, que eu vejo que também aparecem no trabalho da Lígia, né, como
medicina tradicional, conhecimento ancestral, espiritualidade, e esse discurso ambientalista, né, ideias como meio ambiente, natureza. E uma das coisas que eu estou discutindo nos meus trabalhos mais recentes sobre isso é como as lideranças indígenas muitas vezes usam esses termos de forma reversa e criativa em agenciamentos que são voltados para os seus próprios interesses e demandas, que muitas vezes não 5 minutos, tá? Que muitas vezes não coincidem com as nossas próprias expectativas. Então, assim, só para contar rapidamente, a entrada da ayahuasca na aldeia, então, né, se dá dentro desse contexto mais amplo que eu descrevi bem brevemente aqui, e a equipe multidisciplinar de saúde indígena teve um papel muito central nesse momento, porque uma das lideranças do Caminho Vermelho estabeleceu um diálogo muito estreito com o seu auxílio com a Dona Rosa, com a família deles, e eles conseguiram propor um projeto através da ONG que cuidava da saúde indígena na época, e conseguiram recursos da FUNASA durante 4 anos para um projeto direcionado para fortalecer a medicina tradicional guarani. Então, é muito interessante porque esse termo, medicina tradicional, é um termo bem central nessa rede, mas ele é interpretado de maneiras muito diferentes pelos distintos atores que estão presentes nesse contexto. Então, acho que essa ideia que você fala, né, das traduções equívocas, também é uma coisa que eu tenho pensado bastante recentemente, porque a gente vê que é um termo que aparece, inclusive, nas políticas públicas. Na Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, esse é um termo fundamental e foi com base nisso que as pessoas, inclusive, conseguiram esse financiamento para esse projeto, que era direcionado para fortalecer a saúde espiritual do povo guarani, e que durante 4 anos eles conseguiram, né, implementar o uso da ayahuasca, temazcal e uma série de outras práticas, na verdade, em pelo menos 10 aldeias guarani, em 3 estados diferentes, mas a aceitação foi bastante heterogênea até hoje. Isso é uma coisa que eu acho bem importante destacar. Até hoje, isso é um processo caracterizado por falta de consenso, heterogeneidade, conflitos e essas traduções equívocas, né? Mas lá na aldeia, na aldeia em Morotiverá e pela família do seu Alcindo e da Dona Rosa, teve uma aceitação muito grande, respaldada em grande medida pela liderança deles. Enfim, deixa eu pensar como que eu vou fazer um mega resumo relâmpago disso. E aí eu peguei, na verdade, o processo andando, porque isso começou no final dos anos 90, eu cheguei na aldeia em 2008, não, 2006, cheguei lá, né? Então o processo já estava bem andando, e que as pessoas todas me contavam, bom, quando a gente tomou a ayahuasca pela primeira vez, a gente entrou em contato com os nossos antepassados e viu que isso era uma medicina tradicional guarani, e toda uma narrativa sobre como a ayahuasca teria ajudado a recuperar uma série de conhecimentos tradicionais ligados ao xamanismo que estavam esquecidos, principalmente com relação a cantos, danças e os aspectos mais rituais. Então, teve por mais assim, né, que eu acho, não deixando de lado a questão da heterogeneidade, da falta de consenso que eu comentei anteriormente, mas muitas pessoas da família do seu Alcindo e também, né, esses outros atores centrais que eu mapeei, Santo Daime, do Caminho Vermelho, dos médicos que estavam atuando na aldeia, tiveram uma avaliação muito positiva dos resultados desse projeto de fortalecimento da medicina tradicional, no sentido de reverter uma série de problemas que a própria comunidade guarani identificava que eles estavam passando, como alcoolismo, violência e o abandono das tradições que eu já comentei, e também de fortalecer o sistema xamânico, ter essa retomada da realização dos rituais mais frequentes de canto, reza e dança na casa de reza e um treinamento de novas gerações de líderes espirituais. Então, assim, por um lado, a gente vê falta de consenso, heterogeneidade, conflitos e equívocos, mas, por outro lado,
a gente vê avaliações positivas de muitos dos atores que tiveram envolvidos. E, enfim, eu acho que assim, tinha outras coisas que eu queria falar, mas eu acho que talvez que já seriam mais pensando. Sim, a Sandra comentou sobre essa questão da reinterpretação da cosmologia. Isso é outro tema também super denso, que eu acho que não vai dar tempo de desenvolver aqui, mas que, em muito resumo, uma das coisas que eu vi na minha pesquisa é que, na verdade, a ayahuasca também se relacionava com uma série de aspectos centrais do sistema cosmológico guarani, no sentido que, pensando, né, como que os Guarani conseguiam fazer essa conexão da ayahuasca como uma medicina tradicional guarani. Isso tinha a ver com aspectos que já estavam presentes no próprio sistema xamânico, como, por exemplo, a valorização dos sonhos, a importância da visão, compreendida num sentido mais amplo, da sensação e da percepção, enquanto aspectos centrais para o desenvolvimento das habilidades xamânicas. Mas, enfim, eu acho que eu vou passar a palavra para a Lígia, para ela conseguir falar um pouquinho também. E talvez, se der tempo na parte final, eu queria retomar um pouco para pensar nessa coisa da como eu vejo esse campo agora, 10 anos depois, e com também essa proliferação de pesquisa, proliferação, na verdade, tanto de redes xamânicas contemporâneas e dessa entrada dos indígenas nessas redes, quanto de pesquisa sobre o tema. Mas vou passar para ouvir a Lígia um pouquinho, aí no final, a gente, se der tempo, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Sim, obrigada, Isabel. Adorei ouvir você. E eu percebi que tem muitas questões, né, bem semelhantes, na verdade, né? Bom, eu queria só retomar um pouquinho, né, para algumas pessoas que não me conhecem, para falar como eu cheguei a esse tema de pesquisa, né, que foi também fazer essa análise do que seria essa aliança entre uma igreja do Santo Daime do Rio de Janeiro e o povo indígena Yawanawá do Acre, né? Bom, primeiro eu gostaria de falar que eu fiz um mestrado na Universidade Nacional Autônoma do México, num programa de estudos latino-americanos da UNAM. E na época eu fiz uma pesquisa sobre as políticas indigenistas de educação, era uma pesquisa de história comparada na época, falando sobre o Brasil e o México no período de 1940 e 1970. Então, para falar bem resumidamente, as escolas e missões religiosas, tanto no Brasil quanto no México, né? Aqui no Brasil, o Serviço de Proteção ao Índio, FUNAI, e no México, o Instituto Linguístico de Verano, procuravam civilizar ou mestiçar a população indígena, né? Então, por exemplo, o xamanismo era tido como ou para os missionários como coisa do diabo, ou era algo que não era relevante, né? Me fugiu a palavra agora, mas enfim, era algo, os indígenas tinham que ser civilizados, né? Eles tinham que ser integrados. Então, eu vi naquele momento, do lado da política estatal nesses países, como o Estado procurou transformar esses indígenas. E aí, vindo para o Brasil, eu entrei em contato com uma bibliografia da professora Aparecida Vilaça, do Museu Nacional, que ela fala muito do ponto de vista dos indígenas nesse processo de conversão, porque é um processo de conversão tanto laica, né, pela escola, uma tentativa de transformá-los em brasileiros, tanto laica quanto religiosa, né, através dessas missões religiosas que tinham missões católicas, mas também missões protestantes. Então tinha esse processo aí do virar branco, né, os indígenas, muitos deles passando por esse processo de virar branco, mas aí eu notei que, na verdade, os indígenas interpretavam, né, vendo o trabalho da Aparecida Vilaça, interpretavam esse cristianismo, ou mesmo a escola, a partir de suas cosmologias. Então, não era exatamente aquilo que a política indigenista queria que acontecesse, né? Na verdade, e também esses cristianismos indígenas são muito diversos, né? Não é como muitos pastores ou padres gostariam que fosse. E, enfim, quando eu entrei no doutorado, eu fiz um projeto de doutorado para tratar, olha só, Isabel, sobre a conversão religiosa de Kaiowás e Guaranis do Mato Grosso do Sul, da reserva de Dourados, a igrejas neopentecostais. Então, naquele momento, era em 2014, e eu entrei no doutorado com essa proposta. Mas, ao longo do doutorado,
eu percebi que estava muito difícil fazer aquele trabalho de campo, porque a reserva de Dourados é uma reserva bem violenta, enfim, vários empecilhos no meio do trabalho de campo, né? E não chegou, infelizmente não chegou a ayahuasca lá, enfim, com mais de 30 tipos de igrejas neopentecostais, né? Na reserva de Dourados. Digamos, eu acho que o meu tema de pesquisa que me encontrou, né? Eu acho que inclusive você comentou isso na sua tese. Para mim também, porque eu estava no Rio de Janeiro, porque eu sou adepto do Santo Daime desde 2010, e estava aqui no Rio de Janeiro e comecei a frequentar a Igreja Céu do Mar, que é uma igreja do Santo Daime, vinculada espiritualmente à linha do Padrinho Sebastião, né? Então é vinculada espiritualmente ao Céu do Mapiá, que fica no Amazonas, né? Um centro do Santo Daime dessa linha do Padrinho Sebastião, né? Então, só para contextualizar um pouco, o Santo Daime é uma religião híbrida que foi criada na década de 30 no Acre, por um seringueiro, né? O primeiro, Raimundo Irineu Serra, e ele já trouxe com ele todas as suas cosmologias e suas ideias no Maranhão, né? Também, inclusive, nosso colega Lucas Castrup está fazendo uma pesquisa, né, sobre as raízes maranhenses do Santo Daime. Tem várias pesquisas, a Sandra Goulart fez pesquisa sobre isso também. E ele chegou no Acre e, digamos que, eu diria que ele foi convertido, né? Porque ele usou a ayahuasca, essa bebida que a Isabel de Rose já falou, que é uma planta espírito com agência, né? Então, eu diria que o Santo Daime é uma religião híbrida, mas também pode ser considerada como um xamanismo coletivo. Bom, e eu estava aqui no Rio de Janeiro, fazendo meus trabalhos como daimistas, e de repente eu comecei a ver que tinha várias visitas de comitivas dos Yawanawá. Aí vinha Putani, o cacique Biracina Chuacá, vinha também Pajé Iauá, que faleceu, já faz uns 2, 3 anos, o Pajé Tatá também chegou a falecer. Enfim, eu tive essa oportunidade que foi muito bacana de participar de todos esses rituais e tal. E aparecia uma categoria em vários momentos que era aliança. Então, aquilo começou a me chamar muito a atenção. E aí eu tive a oportunidade de mudar o meu objeto do doutorado, né, meu projeto de doutorado, e comecei a tratar, então, da aliança entre os Yawanawá e o Santo Daime, nessa igreja específica. E é interessante que essa igreja do Santo Daime, ela é um pouco polêmica, enfim, mas ela tem um vínculo espiritual com o Céu do Mapiá. E tem várias outras igrejas nos Estados Unidos e também no Brasil que eu chamei de igrejas afiliadas, porque são igrejas que acabam seguindo as modas do Céu do Mar e também são vinculadas espiritualmente ao Padrinho Sebastião. Enfim, e eu comecei a perceber diversas trocas. Então eu fiquei interessada nessa questão de o que era essa aliança, né? Eu comecei a perceber que essa aliança estava relacionada a trocas e a reciprocidade, porque então os Yawanawá traziam uma série de medicinas, traziam seus cantos, traziam sua estética, e todo mundo adorava, e realmente começou a existir umas transformações nos rituais da Igreja Céu do Mar. Enfim, eu comecei a perceber então que o que aconteceu, né, foi um processo de uma dupla transformação, né, nesses fluxos, como você falou. Então, ocorreram transformações tanto nessa igreja do Santo Daime, quanto transformações também entre os Yawanawá. Os Yawanawá, eles são um povo indígena de aproximadamente 1.200 pessoas na terra indígena Rio Gregório, no Acre, lá em Tarauacá. E lá existem 8 aldeias. Eu tive a oportunidade de fazer trabalho de campo lá por 20 dias em 2016, na aldeia Mutum e na aldeia Nova Esperança. E eu percebi, naquele lugar, como aconteciam essas trocas, né? Porque eu fui acompanhada por o Jordão, que é filho da Nonata e do Paulo Roberto, que são as lideranças do Céu do Mar, e ele levou um contingente de 20 pessoas de igrejas do Santo Daime do Canadá e dos Estados Unidos. Então, eu reparei na prática muito disso que você falou que existiu também, né, entre os Guarani.
Os Yawanawá, eles passaram por um processo também de busca de revitalização da cultura, né? Porque eles não tiveram a ação direta do serviço de proteção ao índio, aquilo que eu estudei no mestrado, eles não tiveram as escolas do serviço de proteção ao índio, e nem da FUNAI, mas eles tiveram a presença dos missionários da New Tribes Mission, que era uma igreja protestante. Então, inclusive, o Raimundo Luiz, que é um líder da geração passada, né, antes do Biraci Brasil e do Tasca, ele se tornou um pajé pastor. E muitas das práticas xamânicas foram sendo deixadas aos poucos de lado, porque, enfim, a questão do xamanismo está relacionada à feitiçaria também, né? Para os Yawanawá, tem essa questão da predação, né? Essa questão de que o xamanismo está relacionado a essa relação com outros, né? Esses outros que são espíritos, muitas vezes, né? A ayahuasca, por eles, o Ni, também é visto como a jiboia, né? Então, tem um mito dos Yawanawá que fala que um homem, ele foi como se fosse encantado por uma jiboia, então ele foi levado ao fundo do rio, virou marido dela, digamos assim, e de suas irmãs, e quando ele se deu conta que ele estava lá capturado, ele conseguiu fugir e levou para o povo dele de volta esse conhecimento da ayahuasca. Então, tem essa coisa da visão, né, da transformação do ponto de vista também, né? Quando se toma ayahuasca, então você tem a visão da jiboia e começa a ter visões e tudo. Enfim, então, só para dizer, querendo retomar um raciocínio, que houve, então, esse período também de conversão para o protestantismo, e aí, na década de 80, as novas gerações, com Biracini Chuacá, com Tasca e outros, expulsaram esses missionários e começaram esse processo de tentativa de revitalização da cultura. E já um pouco mais adiante, nos anos 2000, aí começaram essas relações com pessoas da ayahuasca e pessoas do Santo Daime. Então, as informações que eu tive na minha pesquisa foi que eles começaram em 2008 a ter uma relação com o padrinho do Acre, me escapou o nome dele agora, mas que eles começaram a fazer feitios juntos e começaram, então, né, nessas trocas, a ampliar esses rituais entre os Yawanawá. Então, só para falar um pouquinho, no contexto do trabalho de campo que eu fiz lá, né, eu percebi na prática essas trocas e também o que eu acredito que é um tipo de predação atenuada. Porque os brancos, né, os não indígenas, eles iam lá e eles eram tratados como afins, né? Tem várias pesquisas que falam isso, do Miguel Naveira, da própria Aline Ferreira, né? Eles são tratados como afins e durante todo o ritual eles se tornam Yawanawá. Eles viram índios. Então eu vi muito disso na minha pesquisa. Se no mestrado eu via, digamos, os indígenas virando brancos, agora são os brancos que estão virando índios. E virando índios como? Através do compartilhamento das medicinas, né, que são consideradas agências também. Então, essas agências das medicinas, né, essas plantas de espírito, elas auxiliam nessas produções de novas relações e na captura desses não indígenas. Porque então eles são, eu sinto como se os Yawanawá fossem a jiboia, né? Porque uma jiboia, o que ela faz? Ela é um predador, ela engole o outro para fazer parte de si mesmo. E esses turistas xamânicos que estavam antes da pandemia, né? Indo em vários rituais na terra indígena Rio Gregório, são essa captura, digamos assim, essa caça que vai sendo incorporada a jiboia, porque começam a ser agenciados para diversos projetos. Então, por exemplo, uma colega minha, né, da daimista dos Estados Unidos, de uma igreja de lá, ela teve uma visão de que era para ela montar uma espécie de ONG para vender as pulseiras e os colares de miçanga e Yawanawá lá nos Estados Unidos. E ela começou a vender e trazer esses recursos econômicos para a aldeia. Então, digamos, começa a girar um fluxo, assim, e existem essas traduções equívocas, como você falou, né? Porque o que ela entendia? Ela estava buscando a cura dela, pessoal, e a cura do planeta, e a preservação da natureza. Então, eles vendem nos Estados Unidos essas pulseiras como uma forma de preservar a natureza. O argumento que eles dão é o seguinte:
conseguindo dinheiro para os Yawanawá e ajudando os Yawanawá a sobreviverem de maneira digna, eles vão manter a preservada aquela natureza, que eles chamam de natureza, né? A floresta, porque eles têm 200 mil hectares de floresta amazônica, então tem essa perspectiva uma perspectiva ambientalista. E claro que os Yawanawá utilizam isso também, acabam utilizando esse discurso para capturar novos parceiros para novos projetos. E, inclusive, agora a gente está passando por esse momento de pandemia e está tudo fechado, né? Não tem turismo agora acontecendo. Então, eles estão passando por um período de dificuldades, porque tanto o Biracina Chuacá quanto Tasca fecharam a passagem do rio, do Alto Rio Gregório, e eles estão lá. E agora tem uma campanha, inclusive eu ia convidar quem quiser participar dessa campanha. Eles estão fazendo uma campanha para os chais, né, os cunhados, que muita gente traduz equivocadamente como irmãos, né? Mas uma campanha aí para os chais que quiserem colaborar, inclusive com dinheiro. Eles estão fazendo uma campanha, aliás, eu vou aproveitar e passar agora, fazer um merchan para eles aqui. www.ascy.org, que é a Associação Sociocultural Yawanawá. Aliás, eu tenho aqui o Instagram deles, deixa eu ver, só um minutinho. Aqui no Instagram, quem quiser ver, é muito legal, inclusive para ver o site, né? Para ver como eles utilizam essa estética, essas imagens, essas fotos deles, para vender essa ideia do índio, né? O que é o índio? O que é que os daimistas e muitos, né, nova era urbano querem estar perto da natureza e desse índio, que eu vejo que, por exemplo, para os daimistas da Igreja Céu do Mar, eles estão traduzindo a partir da linguagem da Umbanda, porque existe aliança com a Umbanda, né? Desde a época do Padrinho Sebastião, aqui com a Baixinha, com a mãe Baixinha da Oxum. Então, essa tradução também dos indígenas no Santo Daime está relacionada a essa linguagem da Umbanda, dos caboclos, né? Bom, eu acho que está terminando o meu tempo, mas eu só queria falar aqui que para o pessoal que quiser colaborar com os Yawanawá, tem aqui o Instagram deles, @campanhacura. E, pessoal, então a Sandra perguntou qual foi o termo que eu utilizei. Eu acho que eu falei um tipo de predação atenuada ou captura. Porque não é a predação como uma feitiçaria, né? Digamos assim, os daimistas ou os turistas xamânicos, eles não vão lá para ser enfeitiçados, não é nada disso. Mas esses daimistas, eles começam a virar índios à sua maneira, desde a sua maneira de entender o que é ser índio, porque eles se tornam cunhados e aí começam a utilizar toda aquela estética e através das medicinas da floresta eles se tornam índios e começam a ser agenciados para diversas ações e projetos econômicos. Bom, eu queria encerrar também, Isabel, eu queria dar um tempo aqui para a gente conversar sobre outros assuntos e eu vou adorar ouvir você falando um pouco sobre o que você acha, né, dessa diferença, então, nessa rede xamânica mundial, que aumentou incrivelmente, e acredito que é muito diversa, né, não dá para falar, é assim ou assado, porque existem várias categorias que, dependendo do grupo, se é Yawanawá, ou se é Guarani, ou se é Fogo Sagrado, ou se é União do Vegetal, vão utilizar categorias diferentes, né, então, assim, bom, gostaria de ouvir você um pouquinho. Eu acho que, né, como a Lígia contou um pouco como ela chegou no campo, eu acho que tem umas alunas da UFAL também assistindo, acho que eu vou contar rapidinho essa história também, que elas ainda não ouviram, mas que tem um pouco a ver com a Lígia, com a história da Lígia, porque, na verdade, quando eu entrei no doutorado com um projeto de pesquisa que era completamente diferente, porque eu tinha feito umas viagens para o Acre, eu tinha me apaixonado pela Barquinha. E aí meu projeto de doutorado era para fazer pesquisa lá na Barquinha. Outro rolê, nunca tinha pisado numa aldeia indígena na vida, não sabia nada sobre etnologia.
E aí, na época que entre eu fazer a seleção e, de fato, entrar no doutorado, aconteceram várias coisas que me levaram a rever. Então, quando eu, de fato, entrei, eu já estava pensando em mudar o projeto, mas eu não sabia o que eu ia estudar. E aí, na época, eu tinha feito um levantamento de possíveis temas, e um deles era essa questão da aliança das medicinas e da entrada dos Guarani nas redes da ayahuasca. E todo mundo que eu falava, assim, tipo assim, ah, não, eu tô interessado. Não, isso é muito legal, você tem que pesquisar isso é incrível, isso é muito legal, isso é incrível. E aí eu cheguei na aldeia e as pessoas de lá também, né, que eu conversei, super toparam, eles tinham muito interesse, porque eu acho que isso é outra questão que eu queria falar também, que a Lígia comentou um pouco sobre essa questão do Yawanawá, e o caso dos Guarani é particularmente interessante porque, pensando, né, o que interessa nos não indígenas que valorizam o conhecimento indígena, valorizam essa presença indígena nos rituais da ayahuasca, os Guarani não têm essa aura, digamos assim, entre aspas, né, que os grupos indígenas amazônicos muitas vezes têm. E, ao mesmo tempo, eles não têm nenhuma conexão, assim, até onde se saiba, né? Nenhuma conexão histórica ou arqueológica com os da ayahuasca. Não existia nenhum registro. Então, tinha várias questões, assim, para entender. Porque como que um povo que, até onde se sabe, nunca tinha usado essa bebida está reivindicando isso como uma medicina tradicional? E como, né, eu acho que é um caso particularmente interessante por isso. É uma população indígena muito estigmatizada, marginalizada, invisibilizada, que sofre preconceito, que luta até hoje para demarcar suas terras. São terras que estão em áreas, muitas vezes, de preservação ambiental, que sofrem especulação imobiliária, enfim, são grupos estigmatizados em muitos níveis. E eu acho que por isso que, nesse caso, essa que é tão interessante, né? Como eles entram nessa rede e como, a partir dos agenciamentos criativos, eles capitalizam isso para direcionar para os interesses deles. Que eu acho que também você falou um pouco sobre isso com relação aos Yawanawá, né? E aí, assim, eu acho pensando, né, essa questão do que mudou, assim, já comentei antes, acho que um crescimento, um aumento, né, muito grande da entrada dos grupos e representantes indígenas nas redes da nova era da ayahuasca, e um trânsito multidirecional, que acho que várias pesquisas, né, ali já falou, e várias pesquisas apontam para isso. Então, ao mesmo tempo que os grupos indígenas vão para cidades, nas mais diferentes partes do mundo, as grandes cidades, as pessoas também viajam para as aldeias, para esses festivais culturais, e um aumento muito grande nas pesquisas sobre essas redes xamânicas contemporâneas, que eu acho que também é uma das coisas que está mudando as pesquisas sobre religiões ayahuasqueiras em geral, porque, na minha avaliação, eu acho que essas pesquisas, durante um certo tempo, tiveram um caráter muito militante e endogâmico, ligado a um movimento de legalizar e legitimar os usos rituais da ayahuasca, mas que eu acho que hoje em dia elas estão conseguindo se conectar mais com discussões centrais da teoria antropológica contemporânea e outros debates. Então, acho que nessas pesquisas sobre as redes xamânicas contemporâneas, a gente vê esse movimento, né? Você comentou muito essa questão da agência não humana, é um tema que aparece muito. Essa questão das traduções equívocas, dos agenciamentos criativos, a cosmopolítica também, né? Outro termo-chave que eu acho que tem aparecido muito. Uma coisa que me marcou muito foi, eu tive, acho que você não estava, eu tive na React em 2017 em São Paulo, e Não, não a estava não. conferência de encerramento foi uma fala da Tânia Stous Lima, que todo mundo conhece, é uma pesquisadora fundamental na etnologia indígena no Brasil, ela que propôs o conceito de perspectivismo junto com Eduardo Viveiros de Castro. E ela, na conferência, isso é um texto que até foi publicado depois, não fugiu agora o nome da revista, mas ela falava sobre o uso da ayahuasca entre os Yujá, no Alto Xingu, que era o povo que ela tinha pesquisado décadas atrás, e que eles tinham encontrado a ayahuasca através de uma equipe médica ligada à União do Vegetal. Então, são processos que têm muitas semelhanças, né? E que várias Eu questões vi, são...
Eu ouvi essa fala dela na Unbox de 2017. Foi em Caxambu, ela apresentou também esse texto. Foi muito legal. Sim, e várias coisas muito recorrentes, assim, como essa questão da ayahuasca, né, entrar e ser pensada como uma medicina tradicional e entrar como uma ferramenta que vai impulsionar o sistema xamânico, independente daquele povo ter ou não algum contato prévio com a bebida, né? E aí muitos autores, como o Oscar Calavia Sais, por exemplo, Uhum. interpretam isso na chave da própria agência da ayahuasca, né? Que é Uhum. uma da própria ideia do cipó, né? E das redes que ela mesma vai tecendo, assim. Sim, tem muita gente que vem tratando também essa questão da teoria Torrede do Bruno Latour, acho que influenciada pelo Oscar Calavia, né? E eu acho bem bacana o trabalho dele, né? Porque ele fala essa ideia de aculturação também, né? Dos Yaminawa, né? Falei certo? Uhum. Sim, sim. Bem bacana. Aliás, você vem lá da UFSC, né? Você tem vários professores importantes aí sobre o xamanismo. Você quer falar um pouquinho desses professores para a gente? Sua própria orientadora, Jean Landau. Sim. Vou aproveitar, vou pegar um gancho também para comentar uma pergunta. Eu não sei quem que está perguntando, mas que falou aqui, né, se essas novas redes xamânicas podem ser chamadas de neo-xamanismos. Na verdade, quando eu pensei esse termo redes xamânicas contemporâneas, teve a ver um pouco com tentar superar essa divisão, porque eu acho que essas redes, na verdade, ao ser tão multidirecionais e tão diversas, com esses trânsitos que vão em muitas direções, com esses múltiplos atores, elas, na verdade, desafiam nossas definições clássicas sobre xamanismo. Então, pensando, né, também como relacionar isso com as discussões da antropologia contemporânea, eu acho que é um fenômeno super potencial para a gente sair dessas caixinhas do urbano, não urbano, tradicional, moderno, Uhum. porque elas estão circulando, né? Esses agenciamentos criativos vão em muitas direções. E eu acho também que muitas vezes o termo neo-xamanismo, por mais que a gente tente desconstruir, ele ainda tem uma conotação muito pejorativa, assim, isso como uma coisa meio comercial, como uma apropriação indevida, como uma aculturação. Então, na verdade, é um termo que eu não gosto de usar porque eu acho um pouco desrespeitoso com os grupos, assim. Eu acho, como a Lígia comentou, um movimento muito heterogêneo, né? Tem muitos interesses, tem muitos equívocos, tem muitos conflitos, mas, assim, como antropóloga, eu não me vejo na posição de julgar ninguém. Então, por isso, eu tentei não usar, né? Optei por não usar o termo neo-xamanismo e pensar, né? Eu acho que essa ideia de redes xamânicas contemporâneas vai justo na direção de tentar superar as dicotomias. E sobre Eu, a UF, pode falar, fala. não, aqui eu gostaria de falar uma coisa disso que você está falando, que eu lembrei, dessa dicotomia tradicional moderno, realmente não ajuda a explicar, por exemplo, o que está acontecendo com o Zé Anauá hoje. Porque é muito interessante, né? Esses gringos, esses visitantes vão para lá e levam materiais de uma super tecnologia. E eles adoram, assim, essa troca, né? Então, por exemplo, eu vivenciei, tem uns rituais de troca também, né? Eu vivenciei, por exemplo, um momento em que um gringo encontrou com a Júlia Iauanauá, que é uma coordenadora lá de uma cooperativa, e ele entregou para ela uma máquina dos Estados Unidos super potente para, assim, várias máquinas para fazer pulseiras de, como se fala, sementes naturais, para furar sementes naturais, para fazer um monte de coisa. Para o quê? Fazer artesanato mais tradicional, entendeu? Uhum. Ao invés de usar miçanga de plástico, você pode usar também sementes naturais. Então, porque ela, Júlia, falou, e aí eu tentei traduzir, né, a conversa deles, tentei ajudá-los nessa conversa, por isso que eu estava participando. E ela agradecendo muitíssimo e falando que eles não estavam fazendo esse tipo de
de artesanato, de arte, né? Também é uma discussão se artesanato ou arte, mas porque elas não queriam quebrar o dente, ou enfim. Então, aquela ferramenta outra tecnológica dos Estados Unidos, entendeu? Ajuda a eles se tornarem mais tradicionais. Ou, por exemplo, o que ela deu para ele foi uma lança que eles voltaram a fazer, uma lança de madeira, também considerada tradicional. Então, tem essas trocas de objetos, né? Então, para falar de uma outra situação que eu vi, um rapaz do Canadá levou um arco e flecha, assim, desses mais potentes que utilizaram em Olimpíadas, sabe? Mas, assim, super bonito. E aí eles começaram a fazer, assim, usar o arco e flecha como esporte. E aí, inclusive, eu vi que o Xaneihu falou que abriram um outro festival em outra aldeia, na aldeia Iauarani, que é liderada pelo Nani, porque antes era só na aldeia Nova Esperança. Depois abriu o festival também na aldeia Mutum, chefiada pela cacique Mariazinha e pelo Tasca. E agora tem também na aldeia Iauarani, com o Nani. E aí eu vi o Xaneihu falando, depois da pandemia, nós vamos ter vários jogos aqui na aldeia Iauarani, vamos ter inclusive arco e flecha, campeonatos de arco e flecha e tal, entende? Quer dizer, tem alguma coisa para nossa cabeça ocidental mais tradicional indígena do que o arco e flecha? Entende? Só que é um negócio super moderno. Então, realmente, só para te falar que assim, não tem como falar o que é tradicional, o que é moderno, porque essa modernidade dos gringos tá de certa maneira os ajudando a se tornarem mais tradicionais, que é o que eles buscam, né? Não, eu acho que para mim, nessa eu tô super com Latour, assim, tipo, jamais fomos modernos, sabe? Eu acho que essa é uma dicotomia que super não ajuda, assim, a pensar. E é interessante quando a gente está dialogando com um fenômeno tão contemporâneo, porque é um fenômeno que ele explode essas dicotomias, e que se a gente fica preso nelas, a gente vai produzir análises que são muito reducionistas, né? Que não conseguem captar a complexidade e a dinamicidade desses movimentos. Então, acho que é um desafio, né, epistemológico mesmo, pensar novas categorias, inclusive, que é uma coisa que eu tenho tentado fazer também nos meus trabalhos mais recentes, pensar novas categorias em diálogo com os nossos interlocutores indígenas, porque as lideranças indígenas que estão circulando nessas redes, elas desenvolvem habilidades incríveis, que é uma coisa que você fala no seu trabalho também, né, de tradução de conceitos. Então, eu acho super interessante a gente dialogar com essa potência tradutiva e pensar novas categorias em diálogo com esses interlocutores que estão aí, como nós, né, circulando nessas redes e pensando esse movimento todo. E aí, só assim, comentar rapidinho essa questão da UFSC. Na verdade, eu comecei a pesquisar ayahuasca na graduação, né? Eu me apaixonei, eu comecei a tomar ayahuasca na graduação, mais ou menos no meio da graduação, acho que eu tinha uns 19, 20 anos. Aí eu me apaixonei, me joguei, assim. Durou um Legal. tempo, também depois rolou uma crise, mas essa é outra história. Mas aí, nessa época, comecei um TCC na Unicamp e eu comecei a ler os trabalhos da Jean na graduação. Eu me apaixonei, super me apaixonei. Na verdade, eu fui para a UFSC atrás, assim, não sabia, né? Mas, na verdade, eu fui para a UFSC atrás da Dinha, assim, era meu sonho trabalhar com ela e foi super bom, assim, que depois, ao longo do doutorado, a gente se aproximou, acabou ficando amiga, escrevendo um monte de coisa junto, foi um grande Que presente. legal. Que bacana. Isabel, só para te falar que a gente só tem mais uns 4 minutinhos. Então, enfim, se você quiser já fazer alguma fala final, assim, para a gente já ir encerrando, depois eu vou fazer uma fala final, aí a gente já encerra. Bom, eu acho que eu tinha até falado com a Lígia, né, assim, nas entrelinhas, antes da gente começar a live de fato, mas acho que é uma primeira conversa, uma conversa que tem potencial de continuar, porque eu estou bem interessada, assim, em pensar, né, todo esse movimento que está acontecendo nessas pesquisas sobre o tema, essa coisa, esse marco dos 10 anos, né, então pensar esse movimento de 10 anos de pesquisa e tal, então
Queria agradecer também todo mundo que acompanhou a gente. Uma conversa que espero que vai continuar, né? Ah, com certeza, Isabel. Agora que você apareceu na minha live, agora já era. Tô brincando. Mas adorei, viu? Muito obrigada por ter participado. Eu aprendo muito com você. E, enfim, adorei as coisas que você falou. Vamos com certeza continuar dialogando. E, bom, eu agradeço demais também todo mundo que participou. Eu vi que aqui que tinha vários pesquisadores, pesquisadoras, família, colegas, muitos alunos e alunas, né, da Isabel. E As alunas da UFAL, gente, vocês são mara, eu amo o FAO, vocês. né, estão fazendo torcida. E é isso, Isabel. Com certeza a gente vai continuar dialogando. E, eu gostaria de fazer o meu último merchan, tá? Já que eu fui capturada também pelo Zé Anauá, gente, para vocês entrarem no @campanha cura aqui no Instagram, para darem uma olhada na campanha deles de arrecadação de grana. Então, quem fala que é aliado, quem fala que gosta de tomar ayahuasca com o Zé Anauá, entendeu? Vai lá, dá uma ajuda. E também, na segunda live que eu fiz, eu convidei a Tamis Bárbara, do Centro Xamanismo Nauacumen, aqui do Rio de Janeiro, e ela está arrecadando dinheiro e doando para vários povos indígenas, uns 20 povos indígenas. E ela tem aqui também no Instagram, @xamanismo_nauacumen. E ela está arrecadando dinheiro também, entregando para vários lugares que eles, enfim, levando medicamentos, máscaras, álcool em gel, várias coisas assim, e alimentos. Então, quem enfim, quer ser xamã aí, toma ayahuasca, passa rapé, dá uma ajuda agora, hein? Que o povo tá precisando. Tá? Essa pandemia não tá fácil para ninguém, mas para eles está pior ainda, né? A gente tem acompanhado os números do Covid e, enfim, eles estão com várias debilidades, inclusive porque muitos povos não conseguem sair das suas terras indígenas ou reservas para ir buscar os R$ 600 na cidade. Então, realmente estão passando por muita necessidade. Então, muito obrigada, a Isabel, todo mundo que curtiu aqui com a gente. Espero que tenha sido rico para todo mundo. Tá bom? Obrigada, Lígia, mais uma vez também. Para o pessoal que perguntou, a gente somos as duas novatas, mas vamos tentar deixar salvo. Isso, vou tentar. Isso funciona. Isso aqui no IGVT, tá? Muito obrigada, gente. Beijos para todos e todas. Valeu, gente. Valeu. Uhul. Tchau. Tchau, Lígia. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Brigadão. Tudo de bom. Até Valeu, logo. Sandra. Obrigada, viu? Isso. Isso aí, Sandra. Adorei te ver aqui.